A seguir vais ver uma série de procedimentos que não são mais do que conselhos simples que tu podes aplicar em tua casa quando estás a tentar tratar as peças que tens e que são, de alguma maneira, importantes e especiais. Mas também pode servir para ti, se és técnica de conservação e restauro, quando restauras uma peça de um cliente, podes sempre promover essa ação educativa, podes sempre informar o teu cliente de como ele poderá manter e tratar as peças depois de as intervencionares, de onde vem daí e vem ver. Muito simples, muito direto, sem complicar. Hoje vamos dar aqui algumas dicas, e a pedido de várias pessoas, de como nós podemos fazer uma manutenção diária na nossa casa de peças comuns que qualquer um de nós pode ter por casa. De onde vamos começar por um aspirador de sucção controlada. Se tiverem dúvidas ou se não der para regular a intensidade do aspirador, podem sempre optar por uma solução muito prática, que é num tecido de trama aberta, com um elástico aqui, vão sempre proteger qualquer pedacinho de uma peça que possa soltar-se para não ser sugada pelo aspirador. A primeira coisa que têm que ter atenção, sempre, é acautelarem-se que as peças não têm destacamentos, não há nenhuma área da peça que esteja a destacar-se. Em termos de peças que possam ter componentes como ferragens, também perceberem se estão presas, se não estão partidas. Portanto, no fundo, garantirem que a manutenção que vão fazer não irá prejudicar a peça. Se tiverem perante uma pintura e houver destacamentos, tenham calma, ponderem a chamar então um técnico de conservação e restauro para vos aconselhar e para vos ajudar nessas situações. Mas vamos partir aqui do princípio que a peça está boa, só tem efetivamente pó, e vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas em nossa casa, que é proceder a uma limpeza ou higienização. Eu aqui optaria, e gosto muito sempre de trabalhar com aspirador, porque senão estamos só, se não aspirarmos, estamos só a transportar o pó de uma zona para outra. E o mesmo se passa quando as pessoas optam por varrer o chão das casas em vez de aspirar. Aliás, quando nós fazemos ações de formação após intervencionarmos altares em igrejas, uma das coisas que nós solicitamos logo é que adquiram um aspirador e não usem vassouras. De onde? Gosto muito da opção das trinchas. As trinchas têm que ser adaptadas ao tamanho da peça que vão limpar, não é? Não precisamos de limpar uma pintura deste tamanho com uma trincha deste tamanho. Se está tudo ok, então vamos partir para a opção do aspirador. Pode estar protegido e a limpeza dá-se sempre de cima para baixo, ok? Sempre de cima para baixo, não fazendo muita pressão na superfície da tela. E então vamos tendo este tipo de atuação sobre a pintura. Não esquecer que o reverso das pinturas também é muito importante. Também existe e tem que se fazer essa manutenção. De onde sempre ter o cuidado de não pressionar as telas nem para lá quando estamos a limpar o reverso, nem no sentido oposto quando estamos a limpar o verso. Então sempre também de cima para baixo, vamos aspirando a peça e garantir então que ela fica sem pós e sem poeiras. Também quando manuseias uma peça, obviamente que uma pintura está pendurada numa parede. Se for deste tamanho é tranquilo, não há problema, tu tiras muito bem. Mas imagina que estás a remover uma pintura de maiores dimensões, a calcular que alguém te possa ajudar. Se tiveres que a transportar para algum lado, tenta que a parte pintada fique para fora e então nunca pegares numa pintura pressionando a própria tela, porque podes danificar deformações no suporte ou até mesmo uma ruptura no próprio suporte. A grade ou o bastidor é sempre um sítio excelente para fazeres o manuseamento deste tipo de peças. Depois vamos passar aqui para situações muito comuns, que são caixas de madeira. Esta caixinha aqui, toda ela muito trabalhada, portanto muito entalhada, de onde qual era a opção mais inteligente neste caso? Nunca optaria por um pano de microfibras. Isto porquê? Porque correria sempre o risco de, quando fizesse a limpeza, para já o pano não vai a todos os interstícios. E quando procedesse à remoção do pó, corria o risco das microfibras ficarem presas em todos estes elementos talhados. De onde aqui, sempre com o aspirador também, o que eu optaria seria sempre uma aspiração da superfície, ok? Uma trincha deste tamanho, aqui sim perceber se poderia ser uma de menor dimensão para irmos a todos os interstícios. E eu gosto muito de utilizar misturas que preparamos aqui nas oficinas,
misturas de hidratação, feitas com cera de abelha e resina da Amar. Aliás, já temos vários vídeos, ou pelo menos um vídeo no YouTube, em que falamos deste tipo de material para poderes utilizar no sentido de lubrificar as tuas madeiras. E então podias perfeitamente, isto é uma madeira sem acabamento, portanto madeira crua, podias perfeitamente vir aqui, aplicar a mistura cerosa, deixares que a própria madeira absorva essa mistura cerosa e então depois, passado 2 dias, 3 dias, depende muito do meio ambiente onde a caixa está, era só puxar o lustro e ias sempre promovendo um acabamento, para já ias nutrindo a madeira e ias promovendo um acabamento mais brilhante da própria superfície. Eu gosto muito e sempre que posso e tenho peças desta natureza, opto sempre por lhe aplicar mistura cerosa para proteger a superfície. Donde, neste caso, optaria por trincha, ok? Mas neste caso, que é um porta-joias lacado, uma superfície lisa, já se calhar poderia optar pelo tal pano de microfibras. Preciso ter sempre atenção, volto aqui a chamar a atenção, se a superfície tiver com destacamentos ou algum elemento a desprender-se, muito cuidado, ok? Caso contrário, se estiver tudo bem, podem perfeitamente passar um pano de microfibras, vai promover uma limpeza necessária, tranquilamente, sem nenhum tipo de dano para a peça. Quando estivermos a falar de escultura, tenho aqui esta escultura, podia ser de madeira também, podia ser um santinho da vossa avó, também sempre com o aspirador, imaginem que eu tenho aqui o tubo do aspirador, e é a mesma lógica da pintura, portanto, passamos sempre, vem sempre da zona superior da peça e vamos por aqui abaixo até chegarmos à base da peça. Não esquecer que a base também faz parte, portanto, limpar, e aconselho-vos também a utilizarem alguma proteção, até de silicone, para que não danifique os móveis ou a superfície onde estejam pousadas. No caso de uma peça de marfim, isto é um porta-cartões em marfim, também todo talhado, obviamente que aqui eu iria sempre optar por aspirador, controlada o nível de sucção, ou então protegida a boca do tubo do aspirador, e optaria sempre por uma limpeza com uma trincha. As trinchas devem ser sempre de cerda, muito macias, para não danificar as superfícies. Então, a minha opção em termos de limpeza para uma peça destas seria sempre este tipo de trincha, muito macia. E a lógica é sempre a mesma, do centro para fora ou de cima para baixo, caso seja uma pintura ou uma escultura. No caso de peças de cerâmica ou vidro, para uma manutenção cotidiana, termos sempre atenção, nunca pegar em peças que tenham asas pela asa, ok? Sobretudo então se estivermos a utilizá-las para flores secas ou o que seja, se ainda estivermos a crescer com a sua utilização peso à própria peça, então aí é mesmo muito importante que não se esqueçam. Para manusear peças com asas, com pegas, devemos sempre pegá-las assim, nunca fazermos isto, ok? Por qualquer motivo, e o próprio material também pode por si ir estando fragilizado sem que nós demos conta, e pode então haver aqui uma zona qualquer mais frágil, até pelo envelhecimento dos próprios materiais, e de repente vocês ficam só com a pega na mão. Portanto, forma correta de pegar neste tipo de materiais ou de adornos que temos em casa é sempre esta. Se forem vidros, é tranquilo, podem lavá-los. Têm que ver, obviamente que eu nunca iria lavar uma peça desta dimensão na banca da cozinha, por exemplo, provavelmente utilizaria ou uma bacia grande ou até a própria banheira. Qual é o risco? É de partir, portanto, muita atenção quando forem lavar este tipo de material. Podem perfeitamente utilizar, de preferência, um detergente neutro, ou seja, não detergentes comerciais com amoníacais e tudo mais. Utilizaria sempre uma esponja, nunca com esta parte mais abrasiva, mas sempre com esta parte amarela, que é muito mais delicada. Até porque estamos aqui na presença de uma decoração que foi feita a frio e que é muito sensível e que poderia ser danificada numa lavagem feita por nós. De onde podem perfeitamente utilizar este tipo de procedimento para lavarem peças de vidro. E acho que temos assim de uma forma muito simples para que vocês possam pôr em prática no vosso dia-a-dia e com as vossas coisas em casa, a melhor forma para manterem e promoverem uma boa conservação das vossas peças.